fugir à responsabilidade, não é. Por exemplo, na coisa da Cutrale, o MST não pode ser responsabilizado. Como não? Está lá, 7 companheiros com prisão preventiva. Não, o companheiro, a pessoa física. Exatamente. Quem foi que cometeu o possível erro? Uma pessoa. Então criminaliza a pessoa e essa pessoa vai responder pelos seus atos. Mas se ela é parte do movimento, o movimento não devia responder, Estevão? Não, porque o movimento é um movimento social, ele é genérico. E eu te pergunto, qual era o CNPJ da Coluna Prestes? Final dos anos 30 não qual tinha. era o Dos anos 20. Tá bom, dos anos 20 tá bom. Qual era o CNPJ do Movimentos Diretas Já? Não, claro. Qual era o CNPJ de Fora Collor? E não foram os maiores movimentos que nós fizemos? Foram, mas olha, então vamos contextualizar. Então o movimento social A Diretas assim. foi um movimento de um ano e pouco ali. Fora Collor, mais ou menos um ano. Foi bem um ano, nós começamos lá por 84, na verdade. porque era novinho. Não, eu vi lá no Anhangabaú, eu trabalhava ali de office boy no Banco Mercantil do Brasil, ali na Rua São Bento, e vi lá o comício das Diretas em 84. Agora, movimentos datados, duraram um ano. O MST é de 1984, ou seja, são lá 35 anos de movimento, ou seja, não deveria ter uma personalidade jurídica ao movimento, Stedley? Não é uma forma, repetindo, de fugir de responsabilidades? Não é forma de fugir, repito, porque se houver erros, de acordo com a lei, tem pessoas com nome, sobrenome e endereço, que pode ser feito inquérito, como aliás estamos cansados de responder. E o CNPJ seria a destruição do MST. Por quê? Porque aí eles transformariam numa entidade como qualquer outra. E é justamente por isso que os ruralistas batem nisso, porque eles querem nos destruir, eles não querem fazer a reforma agrária. Então a pergunta que eu pergunto para eles é, por que precisa CNPJ para fazer a reforma agrária? Se vocês querem acabar com o MST, é muito mais fácil, façam a reforma agrária que o MST desaparece. E desaparece mesmo. Tanto é que, agora eu vou usar um exemplo da minha história pessoal. Lá na região colonial italiana, onde foi feita a reforma agrária, onde meu avô recebeu terra, não existe MST. Por quê? Porque toda a terra está dividida. Então, quando dividirem a terra no Brasil, o MST... Então, parem com essa frescura de CNPJ. Nosso tempo está acabando. Há uma CPI do MST no Congresso, que está investigando justamente esses repasses de verbas públicas que chegam ao MST por meio de ONGs. E há muitas críticas, Stedley, de que na prestação de contas falta nota fiscal, os recibos não são claros, ou seja, de que há mau uso desses recursos públicos. É uma crítica procedente? Vou separar. Vamos lá. Primeiro, no governo Fernando Henrique, eles acabaram com a presença do Estado na agricultura. E já começou lá no Collor. Fecharam a Cibrasen, a Embrater. O serviço público agrícola, como é conhecido, desapareceu, sobretudo para a agricultura familiar. E eles estimularam, olha, os tucanos, o surgimento de ONGs para suprir o papel do Estado. Então, é obrigação do Estado levar assistência técnica, só que o Estado não contrata mais agrônomo, manda uma ONG. Então, evidentemente que os assentamentos, para acessar o serviço público, se obrigam a organizar uma cooperativa, uma ONG, para cumprir um direito que está na Constituição. Bom, então nós se obrigamos a fazer isso. E todos os recursos públicos que vão para assentamento, é direito nosso que está na Constituição. Agrônomo, casa, assistência técnica, escola. Nós defendemos como MST que deveria ser papel do Estado. E o governo Lula, bem na verdade, ele está começando a retomando isso. Por exemplo, a Conab. Vamos na CPI. A Conab está lá. Bom, então, os ruralistas pegaram isso aí, achando que nós desviamos dinheiro para as ocupações. Você acha que para fazer uma ocupação de terra, um acampamento, precisa de dinheiro público? Isso é uma ofensa à inteligência das pessoas. O cara, quando é pobre sem terra, e como diz o ditado, ele já está no inferno, pouco custa dar um tapa no diabo. Ou seja, para organizar um acampamento não precisa de dinheiro, pelo amor de Deus, vão lá investigar, vocês que são jornalistas, vão lá perguntar para as famílias. Então não há dinheiro público, nem em acampamento, nem em ocupação de terra, que seria o nosso fim. Imagina nós depender de dinheiro público para fazer ocupação. Agora, diga. Bem, uma dessas ONGs, mesmo que seja ligada com nós, pode ter problema lá que a nota fiscal foi mal preenchida, compraram de não sei o quê, não duvido. Que haja, claro. Que tenha algum erro administrativo. Nós reconhecemos, deve estar cheio de erro administrativo. Agora, por que aplica contra nós? O mesmo TSU, que fala esses problemas administrativos, ao investigar as obras da Infraero, que é feita pela Aeronáutica,
interditou todas as obras dos aeroportos do Brasil. Então, se tu vai pelo TSU, tem que fechar os aeroportos. TCU. TCU tem que Tribunal de fechar os Contas da aeroportos. Entendeu? Então, quando é contra nós, pau. Contra as empreiteiras, então, tá bom, vamos dar um jeito. Vamos acomodar. Sted, nós temos aqui uma parte do programa que é o Pinga Fogo. Infelizmente, chegamos ao final aqui. Eu pergunto, gostaria que o senhor respondesse sucintamente, que fica melhor. Vamos lá. Getúlio Vargas. Foi o rei da burguesia nacional. Juscelino Kubitschek. A minha visão pessoal é de que ele foi um pau-mandado dos americanos. Foi ele que abriu o nosso projeto nacional de desenvolvimentismo para o capital estrangeiro. Ditadura militar de 1964. Foi uma página escura da nossa história que nós deveríamos passar limpo, não dar anistia aos torturadores, para que nunca mais se repita nesse país. José Sarney. Prefiro não opinar, mas o povo do Maranhão sabe que a pobreza que tem lá é culpa do que ele representou, não pessoalmente, mas daquela oligarquia, da classe a que ele pertence lá no Maranhão. Fernando Collor de Mello. Na minha opinião, nem a burguesia o quis, tanto é que o derrubou. Itamar Franco. Um grande brasileiro, nacionalista, e tomara que ainda venha a cumprir funções públicas mais relevantes. Fernando Henrique Cardoso. Um grande sociólogo, um péssimo político e um puxa-saco de americano. Luiz Inácio Lula da Silva. Na história contemporânea, é o maior líder popular que nós tivemos. Um filme preferido do senhor? Filme tem muitos, né? Um que vem a Mas vou fazer propaganda de um amigo meu, sempre lembra o último, né? Uhum. É o Linha de Passe, o último filme do Walter Salles, um belíssimo filme que leva a refletir qual é a saída para os pobres na cidade. Recomendo, viu? Um diretor de cinema preferido? Bom, já disse, né? O Walter Salles. Walter Salles, que com a sua lente nos ajuda a refletir sobre a realidade brasileira. Um ator preferido? Ator? Tem muitos aí. Cita um. Um que vem à sua mente que você goste? Se for, eu prefiro então a atriz, embora eu sei que ela é meio tucana, mas a Fernanda Montenegro, né, é uma grande atriz. Uma grande atriz. As pessoas citam muito a Fernanda. A música preferida do senhor? Eu gosto muito de música nativista gaúcha, gosto muito de música popular brasileira. É difícil ter uma, né? Gostava muito da Mercedes Sosa e, sobretudo, do Chico Buarque, né? Que é um grande poeta. Mas tem alguma música, alguma letra que o toca mais, assim? Um monte. Beleza, tá valendo aqui. É um cantor preferido? Cantor? Cantor. Eu vou de cantora, Elis Regina. Também. Elis Regina, que foi gaúcha. A nossa grande e gremista. Gremista, Pimentinha. Um ídolo do senhor? Há muitos. Eu gosto de ler biografias desses grandes lutadores dos povos, né? Leio todas as biografias. Aqui no Brasil nós tivemos grandes homens, como foi o Prestes, o Brizola, figuras fantásticas que o povo brasileiro, o Niemeyer, que ainda está vivo. O povo brasileiro produziu grandes figuras e eu acho que nós deveríamos, sobretudo na esquerda e nos movimentos sociais, aprender com a biografia desses homens que dedicaram toda a vida. Tu pode até discordar de suas ideias, de suas práticas, mas eles tiveram uma coerência impressionante. O nosso querido Apolônio de Carvalho, esse homem viveu todas as agruras do século XX. Participou da Guerra Civil Espanhola, participou da Guerra, foi francesa. Um grande internacionalista, grande saudoso Apolônio de Carvalho. O livro preferido? Também não dá para ter livro preferido. Não. Bom, eu sou economista e vou dizer, a grande obra clássica foi o Capital, que nos ajudou a entender o capitalismo. Para entender o povo brasileiro, recomendo, propaganda, ó, todo brasileiro deveria ler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Que é o nosso batistério. Foi um grande antropólogo, Darcy. E ele descreve como é que surgiu esse ser social chamado povo brasileiro. Leiam. Sted, uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta muito, pode ser um poema, um lema? Eu uso muito frases, uso muito... Não tem um pensamento, um poema do qual o senhor goste, uma frase? Poesias também lia muito do Mário Benedetti, né? Grande figura. Mas aqui, já que tu está me provocando, por exemplo, tem um provérbio oriental que nós usamos muito no MST. Os olhos enxergam 1000 vezes mais que os ouvidos.
Então, quando você ouve muito a Globo, você começa a ficar meio burro. Então, use mais os olhos, vá ver a realidade, conhecer a realidade brasileira, que ajuda você a entender melhor do que o ouvido. Stedley, quero agradecer a sua entrevista, muito obrigado.